até a porta da habitação para adorá-la. A grande caravana persa reuniu seus tesouros e, quando tudo estava seguro, também se pôs em marcha. Mas o chefe, bem além, coçava a cabeça e murmurava para si mesmo. Um grande tesouro, maior do que tudo, sei. Que pode ser? E afinal é apenas uma criança. E se é uma criança, então onde está o tesouro? Os 3 reis magos cavalgaram orgulhosamente. Atravessaram as grandes dunas, pisando em terreno arenoso e difícil, até que atingiram a longa cordilheira de rochas graníticas vermelhas. Depois vieram os macios campos de pastagem, onde as correntes de água fresca brilhavam à luz do sol. Elevando-se ao cimo do planalto, eles foram saudados por uma brisa fresca que pareceu apressar seus passos. Depois que 4 noites frias se haviam esgotado, eles chegaram à pequena vila de que, apenas há um mês, tinham partido para sua misteriosa jornada. O que se tinha passado desde então? Quanta coisa tinha acontecido! Quanto tinha sido mudado! Os cães das ruas enlameadas haviam latido para eles quando se preparavam para a jornada. Os miseráveis animais sarnosos tinham arreganhado os dentes e mordido. Mas agora que eles voltavam, depois de uma longa viagem através de tantas terras, os cães dormiam quietos e nenhum ergueu a cabeça para latir. Mesmo aqui em solo familiar, eles não se detiveram, apressando-se em direção a um pequeno bosque pouco distante da vila. Ao lado de uma corrente margeada por colunas de ciprestes, altas tamareiras e tufos de louros, entre abelhas e flores, havia rochas. E diante de uma abertura cavada nas rochas sentava-se Simão, o oráculo. Sua pele estava queimada como couro curtido das Índias e seus olhos se tinham amiudado de contar as estrelas. A seu lado havia um jarro de argila cheia d'água. Possuía pouco ou nada e não desejava coisa alguma. Quando eles se aproximaram, as pombas ariscas ergueram-se das margens das correntes com um bater de asas agitado. Os 3 reis se inclinaram diante dele, saudaram o oráculo com o costumeiro Salam Aleque. E ele replicou: A paz esteja convosco. Seguimos a estrela do céu, disse Gaspar, e ela levou-nos à habitação. Fomos lá e adoramos a criança e entregamos a ela o ouro, o incenso e a mirra. O que pedistes que procurássemos, encontramos, e agora estamos de volta. Vimos mercadores, mendigos, ladrões e rei, disse Melquior. E também vimos o menino, e agora estamos de volta. O mau rei Herodes encontrou-nos às suas portas, disse Baltazar, e falamos-lhe sobre o menino que procurávamos. Ele pediu que lhe levássemos a notícia se o menino fosse encontrado, mas voltamos sem ver Herodes. O oráculo ergueu a cabeça. Sua voz era profunda e distante. Dos lábios dos seus soldados, Herodes soube o lugar em que apareceu o menino e imediatamente matou todas as crianças recém-nascidas em Belém. Então ele, o pequeno que nos ofertou a pedrinha, falou um. Não, o oráculo sacudiu a cabeça. Eles fugiram. Ele está com eles. Viajam dia e noite e breve, muito breve, terão alcançado terras do Egito. Esta é a verdade? Indagou Melquior. A verdade. As estrelas do céu só contam a verdade, e a verdade ultrapassa nuvens e tempestades. Quando ouviram que ele estava realmente seguro, os magos ajoelharam-se e deram graças a Deus. E a pedrinha que ele vos deu com as próprias mãos, tem dela convosco? Não, eu confesso, exclamou Gaspar. Não parecia nada. Não era mais do que uma pedra sem significação nenhuma. Durante vários dias transportei-a no meu cinto, e então, numa noite em que passamos por um grande buraco do deserto, um poço seco, atiramo-la dentro dele. Subitamente, o buraco se encheu de chamas, e a luz brilhante das chamas iluminou o deserto tão longe quanto a vista podia alcançar. Percebemos então que a pedra tinha algum significado oculto e lamentamos tê-la tirado fora. O significado é simples, falou o oráculo. Como a pedra é firme, firme deverá ser a fé que dele recebestes. Eu tenho mais fé do que posso confessar-vos, disse Gaspar. Muito aconteceu, muita coisa está mudada. Verdade, assegurou outro mago.
Quando a vós viemos pela primeira vez, foi para falar sobre o assunto diverso. Como sabeis, eu governo sobre a terra de Tarshish e sobre as ilhas. Melquior governa sobre Sheba, e Baltazar é rei em Seba. Somos vizinhos, mas as linhas que dividem as nossas terras não estão claramente marcadas. Os países deles e o meu eram inimigos rancorosos. Durante gerações houve sangue entre nós, e nosso povo tem vivido uma luta aberta. Temíamos nossos vizinhos e nossos vizinhos nos temiam. As disputas sobre gado, sobre a terra de pastagens, sobre tributo e fronteiras resolviam-se com muita violência. Durante um ano inteiro estivemos em silêncio, mas cada um se preparava para a guerra. Então, acidentalmente, Melquior e eu encontramo-nos enquanto caçávamos nos bosques. Ele sorriu e eu retribuí-lhe o sorriso, com uma saudação embaraçada. Olhei no seu rosto e nos seus olhos. Era possível que ele fosse meu inimigo? Falei-lhe e ele respondeu-me franca e honestamente. Estava se preparando para a guerra? Sim, ele admitiu. E o que sabia haver sobre se o rei de Seba também se preparava para a guerra? Isso não sabíamos, mas nessa mesma noite decidimos enviar uma mensagem amistosa ao Baltazar, convidando-o a juntar-se a nós para uma caçada à corça e ao antílope. Ele mandou alguns homens na dianteira para assegurar-se de que aquilo não era uma armadilha e, conhecedor das nossas intenções, veio às nossas tendas na floresta. Sorrimos para ele, que devolveu o sorriso. Perguntamos-lhe se era verdade que estava se preparando para fazermos guerra, e ele admitiu francamente que era verdade. Rimos e contamos-lhe que, no ano passado, também estivéramos ocupados em preparações guerreiras. Então nós pensamos que, já que estávamos juntos, poderíamos decidir o dia em que a fúria deveria irromper. Falamos sobre isso e sobre outras coisas também, mas não podíamos concordar sobre o dia exato. O escravo que nos estava servindo vinho perguntou se podia dizer uma palavra e, depois que demos permissão, ele sugeriu que o dia da guerra poderia ser marcado por um estranho e que o sábio Simão, que sabia ler as estrelas, seria bastante hábil para escolher uma data que não favorecesse a nenhuma das partes. Enquanto Gaspar falava, os outros 2 magos, sentados ao seu lado, acenavam com a cabeça. Tudo o que ele dizia era verdade. Viemos preparados, continuou Gaspar, para pedir-vos que nomeasseis o dia em que deveríamos começar a guerra. Também estávamos preparados para relatar-vos nossas tristezas e pedir-vos conselho. Não decidiríamos agir segundo o vosso conselho, mas queríamos apenas ouvi-lo. Mas nem bem chegáramos à vossa presença e apontastes para o céu, falando-nos da estrela maravilhosa que nesta noite iluminava com tanto brilho, dizendo-nos que ela nos conduziria a um lugar mais belo do que todos. E aqueles que a seguissem imediatamente veriam um novo rei, destinado a ser maior do que todos que o mundo conhecera até então. E o primeiro que o adorasse seria, de alguma forma, abençoado. A estrela brilhante tomou conta da nossa imaginação e quase esquecemos o motivo por que viemos aqui. Esquecemos o gado e as terras de pastagens, esquecemos a estrela. E agora estamos de volta. Isto é o que eu confesso agora. Então falou o segundo mago. Eu também estou pronto a confessar. Quando nos lançamos à viagem, íamos armados com adagas. Temíamos os animais de rapina, os lagartos, as rochas e os escorpiões das areias. Disfarçamo-nos como viajantes humildes e escondemos nossas vestes e ornamentos reais. Temíamos os bandos de ladrões e armávamos fogueiras durante a noite. Mas quando voltamos, foi diferente, muito diferente, na verdade. Há um provérbio, falou o oráculo, que diz: a verdade pode andar pelo mundo desarmada. Eu também confesso, disse o terceiro mago. Tudo o que os meus 2 irmãos disseram é verdade. Partimos como inimigos e agora voltamos como irmãos. Éramos senhores de bens terrenos e agora esses bens pouco nos importam. Atiramos fora as adagas que escondíamos nos nossos cintos e voltamos com compaixão pelos humildes e fracos. Mas uma coisa não podemos explicar. Durante toda a nossa vida vivemos com medo. Temíamos o trovão do céu e o escorpião na areia.
temíamos nossos vizinhos e nossos inimigos, temíamos as doenças do corpo e os animais da floresta. Mas, subitamente, sem mesmo nos apercebermos, a pesada carga nos foi tirada. Esse grande inimigo do homem foi destruído subitamente. Regressamos sem medo e defrontamo-nos com um bando de 100 ladrões, mas eles nos viram caminhar ousadamente sem tremer e curvaram-se diante de nós. Dizei-nos, sábio Simão, por que não mais temos medo? O sábio sacudiu a cabeça e respondeu: não sei. Mas nessa noite consultou o grande céu cinzento e anunciou aos reis que a grande fuga terminara. Eles chegaram ao Egito. Com essa notícia, os 3 magos regressaram felizes, cada qual para sua própria terra. Viajaram sem medo e onde quer que fossem, a paz os procedia. Vocês ouviram A Volta dos Magos, de Manuel Komaroff. Os melhores contos. Apresentação e narração: Agnello Fedel. Edição: Paulo Henrique de Oliveira. Toda semana um novo conto e informações interessantes sobre seus autores.